Olá, essa semana foi uma semana que apertou meu coração, porque são tantas coisas que o Senhor tem mostrado e tem falado, e são coisas maravilhosas e ao mesmo tempo, quantas coisas nós não entendemos, né? Sobre o sofrimento, sobre as perdas. Como está o teu coração? Quantas coisas você já perdeu nessa vida e quantas coisas você já ganhou? O que você aprendeu com isso, né? O Senhor nos mostra pessoas extraordinárias na sua palavra, mas nós podemos ver também pessoas extraordinárias que cruzam a nossa vida. Eu tenho uma pessoa extraordinária que eu admiro muito, que é a minha mãe. Ela perdeu os pais com câncer. Ela perdeu um irmão com leucemia. Ela criou os 4 filhos com um salário de professor. E eu lembro que na nossa infância poderia nos faltar muitas coisas materiais. Muitas vezes faltou. Mas não faltava a presença de Deus. Não faltava a alegria, né? Quando nós sentávamos na frente da lareira, a minha mãe chegava da escola e começava a conversar, e era muito frio no Rio Grande do Sul, então a gente tirava os calçados e encostava os pés assim na frente do fogo para aquecer. E ali estava aquele pãozinho caseiro que a minha mãe fazia. Ali estava o ouvido dela que nos escutava. E a mão de Deus sobre a nossa vida, de uma forma tão maravilhosa, que eu e os meus irmãos hoje, a gente tem um amor imenso uns pelos outros, cuidamos uns dos outros. Mas por quê? Porque o Senhor nos fortaleceu no sofrimento, porque o nosso coração estava grato. Eu lembro da alegria que tinha na nossa casa, porque a minha mãe não era uma pessoa amargurada, triste, que reclamava. Ela era uma pessoa alegre, feliz, que colocava uma música, dançava com a gente na cozinha, né? Então, eu estava pensando numa pessoa extraordinária aqui na Bíblia, que é Jó, né? Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, era um homem muito próspero, perdeu todos os bens, né? Então, Jó, depois de perder tudo, o que ele fala? Ele fala assim, no capítulo 1, versículo 21, e disse: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Por que nós adoramos a Deus? Por que nós estamos com Deus? Qual é a motivação do nosso coração? Sabe, aquilo que macula, aquilo que distorce as motivações do nosso coração, são as coisas que nós desejamos e que nós queremos. Se você adora a Deus por causa do que Ele pode dar para você, por causa do que Ele pode fazer por você, será que a tua motivação é correta? Não é errado, né? O Senhor fala: pede, eu vou te dar, eu vou te abençoar, eu quero te abençoar, mas a motivação do nosso coração precisa ser o conhecimento, precisa ser verdadeiro, o conhecimento do nosso Deus. Deus, eu quero te conhecer, eu quero te ver. Nós vemos ali no capítulo 2, o coração da mulher de Jó. No capítulo 2, ela fala assim para ele: "Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas ele disse: "Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó diante de Deus." O coração de Jó era puro, o coração de Jó era sincero diante de Deus. Deus permitiu sim essa aprovação, até para que nós tivéssemos hoje o exemplo de Jó na nossa vida, né? Jó perdeu os filhos. Que coisa mais dolorida do que isso, né? Então ele, no versículo 25 do capítulo 2 mesmo, ele fala: "Porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu.
Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim a turbação. Claro que naturalmente nós queremos saber, Deus, por quê? Deus, por que eu perco algumas coisas? Senhor, por que algumas coisas más acontecem na minha vida? Mas eu quero te dizer que maiores são os pensamentos do Senhor e que Ele conhece o teu coração e aquilo que necessita para que você seja aperfeiçoado. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Nós somos moldados por Deus como vasos, porque Ele quer derramar sobre nós vinho novo. Aprenda a ser grato, a recomeçar tudo aquilo que precisa, que necessita ser recomeçado, com um coração grato a Deus. Olha para as coisas que você tem, olha para aquilo que está aí do teu lado, porque eu tenho certeza que o Senhor colocou muitas bênçãos sobre a tua vida. E por vezes nós esquecemos de agradecer a Deus, aquele bem que Ele nos fez, aquela bênção que Ele nos deu. Então, nós vamos lá para o capítulo 42 de Jó. Olha só o que ele diz. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensinaste-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então, Jó diz assim para Deus: eu te conhecia, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo, eu te conheço de ver, eu sou íntimo teu, o meu coração é sincero contigo. Deus, tu és o Todo-Poderoso. Então, mais ali à frente, no versículo 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 jumentas e bois. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, da outra Quesina, e o nome da terceira Querem. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e as suas filhas até a 4ª geração. Então Jó morreu, velho e farto de dias. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor provou Jó. Jó permaneceu fiel. Jó organizou as motivações do coração dele. Se a gente perceber no livro de Jó, se você tiver curiosidade, você vai ver que os amigos de Jó diziam assim: Jó, você sofre porque você tem pecado. Jó, você sofre porque você fez alguma coisa errada. Quantas vezes a gente ouve isso? Quantas vezes a gente vê isso? Muitas vezes o nosso sofrimento são consequências, sim, das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pecados. Mas muitas vezes são coisas que Deus permite para nos fortalecer e nos amadurecer no Senhor, para colocar o nosso coração na direção correta e na motivação correta. Aqui em Isaías 55, no versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Então o Senhor diz aqui, confia em mim, confia em mim. Eu sei, né, que pensamentos eu tenho sobre você. Eu sei o que você precisa. O Senhor fala que são os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. A justiça de Deus, ela é superior. Os pensamentos de Deus são superiores. Às vezes a gente nunca vai entender. De repente a gente não entenda. Mas não precisa, porque a obra Ele vai fazer. A obra Ele faz na nossa vida. Agora eu quero deixar aqui um último versículo, que diz assim, lá em João 4, no versículo 23, o Senhor diz assim para nós, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Então o Senhor busca, os olhos do Senhor percorrem a terra, buscando os que adorem em espírito e em verdade. Para mim, Jó foi uma pessoa extraordinária. Extraordinária porque permaneceu fiel a Deus, extraordinária porque entendeu os propósitos do Senhor, e ali ele fala, Senhor, né, grandes são as tuas obras, né? Deus, ele fala, recebi o bem de Deus, não receberia o mal, e daí ele diz, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, e agora eu te conheço verdadeiramente, eu te conheço de ver, né? Então, sejamos extraordinários para Deus, não para pessoas, não aqui nessa terra, mas sejamos extraordinários para Deus. Tenhamos um coração íntegro diante do Senhor, que as nossas motivações sejam motivações corretas, motivações de amor, motivações de busca por Ele, motivações de vida em Deus, de conhecer mais do nosso Deus. Ele nos deixou coisas maravilhosas na palavra dele, precisamos conhecer Ele, precisamos saber como agir diante do sofrimento, diante da dificuldade, e permanecer fiel ao Senhor, independente das nossas perdas, independente do que venha, que a gente entenda que os pensamentos dele são superiores e que nós não podemos alcançar, né? Então sejamos verdadeiros adoradores e venhamos a adorar a Deus em espírito e em verdade, né? E as bênçãos do Senhor com certeza estarão sobre a nossa vida, e a mão do Senhor, assim como esteve com Jó, vão estar sobre a nossa vida. E o Senhor vai multiplicar todo o bem que Ele sempre faz por nós, né? Quando nós estivermos o nosso coração alinhado com a vontade dEle. Deus abençoe.